Oi, tudo bom? Dia 2 está chegando, né? E a gente tá numa ansiedade, né? E se ver livre. Mal não acaba do dia pra noite ou não acaba com a votação, né? Vamos ser honestos com nós mesmos. Mas é uma chance que a gente tem de acreditar no futuro melhor. E é pensando nisso que eu tô fazendo esse vídeo, né? Eu acho que a gente tá num momento, eu tenho plena certeza que a gente tá num momento onde a gente precisa ter bem claras as nossas motivações, os nossos objetivos. Se no meu futuro eu vejo isso, então no meu presente eu tenho que fazer isso para chegar até esse futuro. E aí, quando eu tava pensando e escrevendo um roteiro para esse vídeo, comecei com a seguinte pergunta: por que eu vou votar no Lula? Aí tá, eu vou votar no Lula, tá, era muita coisa. Coisas boas, coisas positivas e tal. Aí eu falei, não, cara, tá muito óbvio. Porque se as pessoas não estão enxergando óbvio, não vai ser um videozinho aqui nas redes sociais que vai fazê-las enxergá-las. Enfim, aí eu falei assim, cara, não, tá óbvio, as pessoas não enxergam isso, então não posso fazer nada. Então eu resolvi fazer uma outra pergunta, né? Então eu peguei assim de colegas, de pessoas da minha convivência, eu formulei uma acusação que essas pessoas fazem, que não gostam do Lula e tal. Ele é um condenado, ex-presidiário, não sei o que, bababá, aquele lenga de sempre. Ou seja, de uma pessoa que passou a maior parte da vida adquirindo aqueles discursos majoritários da mídia oficial, blá blá blá. Aí a gente fica assim, né, uma preguiça. Não vou perder meu tempo com isso. Então é com base nessa ideia, né, Lula presidiário, Lula ladrão, Lula condenado pelo Moro e tal, que eu reformulei e fiz uma nova questão. Por que prenderam e tentaram destruir Lula, maior presidente da história desse país, em todos os tempos? Para responder isso, você tem que ter em mente duas coisas assim, muito importantes. Primeiro, luta de classe, a elite contra o povo. Segundo, houve um golpe nesse país. A farsa para o golpe foi uma farsa elaborada pela elite endinheirada, uma elite financeira que comanda os bancos e os fundos de investimento, juntamente com outros setores como indústria, agronegócio, comércio, construíram uma narrativa distorcida para ser usada contra o inimigo político, Lula. E a justificativa que eles deram é a anticorrupção. Estamos lutando contra a corrupção. Blá, blá, blá. É uma justificativa rasa, porque, ironia da história, ou não, coincidência da história, toda vez que há um golpe, a corrupção, a bandeira anticorrupção é a primeira a ser levantada. E justamente por grupos que vivem da corrupção, que é mais doido ainda. É uma galera que vive de taxa de juros, por exemplo. Então, quer mais corrupção do que taxa de juros? Então é um disfarce, uma bandeira fantasiosa que é levantada para esconder a verdadeira justificativa, que são os interesses financeiros. Interesses financeiros de uma meia dúzia de pessoas, de uma elite mesquinha, que sempre foi indiferente ao futuro do país. E é essa elite que controla direta e indiretamente os meios de comunicação. E é justamente por esse poder, a elite, dentro das circunstâncias favoráveis, utilizam desses meios para distorcer até como a sociedade vê a si própria, e a esconder os verdadeiros interesses em jogo. Aí a gente até entende por que grupos, parte da população vai apoiar ou vai estar em atos contra os seus próprios direitos. E esse discurso anticorrupção foi o pretexto para um golpe contra então o presidente Dilma Rousseff, uma presidente que até então não havia sido acusada de qualquer tipo de corrupção, ela perde o seu cargo, para chegar agora em março de 2022, o TRF2 simplesmente extingue por unanimidade a ação contra Dilma por pedalada fiscal, que é a motivação do impeachment,
Então o TRF2 decidiu que não houve improbidade administrativa nem crime. E sequer foram apresentadas provas de lesão aos cofres públicos. Foi um golpe. Não teve provas de nada. E claro, há um verdadeiro pano de fundo para o golpe, que é o projeto democrático de transformação do Brasil, que o Lula liderou a partir já da sua primeira eleição, em 2002, quando proporcionou o maior e mais estável período de crescimento econômico da história do Brasil e a mais ampla inclusão social. E para fazer essas mudanças acontecerem, foi preciso, mudar as posições ali das prioridades. E isso, foi o pontapé inicial, para contrariar poderosos interesses dentro e fora do Brasil. O governo Lula interrompeu um período de privatizações. Essas privatizações, elas começam no governo do Fernando Collor, em 1990, e começa a perder o freio durante o governo do PSDB, de 1995 a 2002, que é quando bancos públicos são vendidos, empresas estratégicas para o país, como a Vale, privatizada, venderam na Bolsa de Nova York parte das ações do governo federal, da Petrobras, mudaram a lei do petróleo. Então, tudo para favorecer petroleiras estrangeiras. Então, quando o Lula entra, ele entra com demandas, e busca cumprir essas demandas, essas necessidades, que é proteger o patrimônio nacional, investir em rodovias, ferrovias, hidrelétricas, setores que os neoliberais dizem, isso aí não é papel do Estado, isso é papel da iniciativa privada. Então o Lula fala, não, isso aqui é papel do Estado e ainda vamos gerar empregos e valorizar a indústria nacional. Não se investia em saúde, educação, segurança da população, porque os neoliberais diziam que, se o governo fizer isso, se o Estado fizer isso, vai causar uma inflação, vai desestabilizar tudo, blá, blá, blá. E a única pessoa, o único grupo que não ganhava com essa política do Estado mínimo é o povo. Porque quem ganhava são os especuladores, com as taxas de juros, e enfim. Mas é esse discurso neoliberal que, a partir de 2002, a gente começa a enfrentar e também a tentar destituir com muita dificuldade, com muita dificuldade, porque não foi fácil, tanto que houve um golpe, em momento nenhum foi fácil fazer com que o Estado parasse de atender às demandas de uma pequena classe privilegiada e que atendesse as demandas da população mais carente de políticas públicas. Então, com Lula, houve uma ascensão social de uma imensa maioria que era esquecida pelo Estado, que se torna consumidora também. Você tem aí políticas públicas que, inclusive, tiraram o Brasil do mapa da fome, apesar de atualmente a gente ter votado. Enfim, isso só prova, na verdade, que o Estado tem sim um papel importante na economia e na vida das pessoas. O Lula criou o SAMU, as UPAs, abriu as portas das universidades para os trabalhadores. Mas é isso, gente. Muita gente não estava interessada nessa ascensão social, nesse acesso, nessa inclusão. Então, é no governo Lula que a gente tem, o país passa por uma estabilidade nas contas públicas, crescimento econômico, e assim, ele provou, por A mais B, metalúrgico, do ABC, ele provou que o trabalhador sim pode governar esse país. Bom, e é a partir do governo Lula, que o Brasil se torna a sexta maior economia do mundo. A gente ganha um protagonismo no cenário geopolítico mundial nunca antes visto na história. A gente tem
não só a integração com a América Latina e Caribe, mas também com Israel, países da África, alguns países árabes também, e você tem uma atuação bem forte com o que veio se formar esse bloco BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China, e se torna um novo potencial, né, na economia mundial. Bom, não somos mais essa economia. E é essa política de valorizar o produto nacional que vai fortalecer a Petrobras. E com a descoberta do pré-sal, né, o antigo modelo de concessão é trocado por um sistema de partilha, tanto que o Brasil passou de importador para exportador de petróleo. A Petrobras se tornou uma das maiores empresas do mundo e investia em refinarias para produzir aqui toda a gasolina e diesel consumidos no país. E é essa conquista da soberania e a competitividade do Brasil no cenário mundial que vai fazer, por exemplo, com que os Estados Unidos espionasse a Petrobras no gabinete da presidente Dilma. Né? Não só isso, a gente teve o caso da Shell, né? Não sei se vocês estão lembrados que a Shell ela apoiou o candidato do PSDB, Aécio Neves, na eleição que ele inclusive perdeu para Dilma Rousseff. Então a Shell apoiou o Aécio, esperando que em troca, né, se ele sendo eleito, eles mudassem as regras do pré-sal, aquele sistema de partilha na exploração do petróleo. O que explica também a participação dos Estados Unidos na Lava Jato. E a coisa começou a ficar mais quente ainda depois da reeleição da Dilma em 2014, né, onde a oposição não aceitou, inclusive já falei aqui em outro vídeo, foi no Tribunal Superior Eleitoral contestar e deslegitimar a eleição da presidente Dilma, né? Então, não conseguindo, houve outros caminhos para isso, né? Por exemplo, a gente passava, a partir de 2014, 2013, né, já, a gente passava por uma crise econômica global. Isso foi usado, inclusive, para criminalizar o PT, né? Foi para frear e sabotar as medidas que o governo Dilma tentava para amenizar a crise, né? Então, o Congresso, que a sua maioria era formada por oposição, então, bem lembrado, gente. Nessa época, a oposição era a maioria no Congresso. Então, vamos prestar atenção em quando a gente vota, em quem a gente vota para deputado federal e estadual, também para senador também, tá? Tem que estar alinhado, tá?